Olá, Fábio Francesconi e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das principais queixas no consultório dermatológico, as manchas. Mas principalmente as manchas escuras, né? Porque tem as manchas claras, as manchas escuras, e eu vou dividir essa explicação em duas etapas. A primeira etapa é como surgem as manchas, e na segunda etapa, as estratégias que a gente utiliza para o tratamento das manchas. Então, as manchas, na verdade, são por conta, na grande maioria das vezes, por conta da melanina. Melanina é um pigmento, é o pigmento natural da pele. Provavelmente todos já ouviram falar de melanina por conta da biologia, do próprio colégio. A pele, ela tem 3 camadas, e na primeira camada, a epiderme, existem umas células que são especializadas na produção de melanina. Chama-se melanócitos. E aí vai uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de melanócitos ela é igual em pessoas brancas, morenas e negras. E o que muda? O que muda é como esse melanócito trabalha e como as melaninas são distribuídas. Então a gente está falando que o número de fábricas de melanina são iguais. O que vai mudar é como essa fábrica trabalha. O principal estímulo para a produção da melanina é a radiação ultravioleta advinda do sol, ou seja, a claridade do dia já é suficiente para estimular a produção de melanina. Tem as questões genéticas, ou seja, a cor da sua pele ela é determinada geneticamente e, além disso, existem outros fatores que a gente já vai explorar. Então, como é que funciona? Você tem um melanócito, ele tem uma produção normal. O melanócito ele é tipo um polvo, ele tem tentáculos, e esses tentáculos funcionam da seguinte forma: ele produz a melanina dentro dele, numa organela, num pedaço dentro dessa célula chamada melanossomo. Então o melanossomo é, propriamente dito, a fábrica, o setor da fábrica que produz a melanina. Então o melanossomo ele começa perto do núcleo da fábrica, e à medida que ele vai se aproximando da ponta do tentáculo, ele vai produzindo a melanina. E aí quando ele chega na ponta desse tentáculo, ele distribui a melanina para as células da pele, que são os queratinócitos. Então funciona mais ou menos assim. Um melanócito geralmente alimenta até 40 queratinócitos, e o nome disso é unidade melânica. Então a gente tem essa unidade que distribui a melanina. E a cor, como é que ela vem? Então a cor vem pela quantidade de melanossomos no interior das células, como esses melanossomos produzem a melanina, como a melanina é distribuída e a quantidade de melanina dentro de cada célula e o tipo de melanina. Aí é interessante a gente saber que tem a melanina que é vermelha, que é a melanina dos ruivos. É uma melanina com dificuldade de proteger do sol, ela não consegue proteger a nossa pele do sol. E a melanina escura é chamada de eumelanina, é a melanina com pigmento marrom, e ela é a que protege a gente do sol. E proteger do quê? É porque a radiação ultravioleta, se ela encostar no DNA do queratinócito que está lá embaixo na camada basal, o que acontece? Aumenta o risco de mutação, aumenta o risco de mancha, aumenta o risco de câncer de pele. Então, à medida que a gente vai passando da vida, a gente começa a manchar a pele. E aí essas manchinhas do sol já são reflexo dessa radiação ultravioleta ao longo dos anos. Só que existem manchas que não são da idade. E aí eu queria pontuar as três principais que acontecem com a gente aqui e são principais buscas. Melasma. Melasma é aquela mancha que dá principalmente em mulheres, idade fértil, e acomete principalmente o rosto, mas ocasionalmente colo, antebraço. Então essa é uma das principais queixas, e a gente vai falar um pouco sobre tratamento. 2. Atrito. Então quando a gente atrita muito a pele, ou porque está roçando a perna quando caminha, ou quando a gente esfrega muito a pele, a gente pigmenta a pele. E 3. Procedimentos, machucados, que é o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. E o que acontece muitas vezes nessa situação? O pigmento que era para estar na epiderme,
lá no queratinócito, por algum motivo, ele cai para a derme. E aí esse pigmento na derme, ele acaba ficando e incomodando muita gente. E no caso de produção excessiva por conta de dano solar, que é o caso da melanose, você começa a acumular muito na epiderme. Então o que eu expliquei para vocês? Eu expliquei que a melanina é produzida pelos melanócitos. Os melanócitos eles são iguais em quantidade, independente da sua cor. O que vai mudar é a produção da melanina, número de fábricas dentro dos melanócitos e essa distribuição. E o nome disso é a pigmentação constitutiva. E à medida que a gente vai pegando sol ou vai estimulando a produção de melanócito, a gente pode até ter um pouco mais de cor, que é a pigmentação facultativa. Por fim, a gente pode ter pigmentações anormais dentro da epiderme ou quando o pigmento cai na derme, a gente está falando das manchas hipercrômicas. O tratamento eu vou falar num segundo vídeo para você.